Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar essa peça em crochê. Eu vou ensinar para você todas as dicas para deixar a ponta do tapete retinha. Se você não quiser utilizar o tassel, o tapete fica bonito sem precisar fazer nenhum tipo de acabamento. E é ainda mais simples porque eu vou ensinar como fazer a troca de cor já fazendo o arremate da ponta de fio. Então no final sobram somente 2 pontas de fio para arremate. Então se você não gosta de trabalhar com muitas cores por fazer muitos arremates, nesse aqui é super fácil. Então tem muita dica bem valiosa aqui nesse vídeo. A única coisa que eu estou indeciso e preciso da sua ajuda é como que eu vou colocar o nome dessa peça da próxima vez que eu gravar uma abertura. É tapete ou manta para sofá? Vou deixar 2 fotografias e você me ajuda a decidir contando aí nos comentários, porque eu sei que tem gente que inclusive gosta de utilizar como obra de arte, né? Coloca na parede. Eu não sei você, mas eu estou muito indeciso. É a primeira vez, inclusive, que eu trabalho com barbante mesclado aqui no canal. Eu adorei o resultado dessa peça. Primeira vez que eu mostro aqui no canal uma peça feita com barbante mesclado e eu espero que você tenha gostado. Mas eu juntei, olha, utilizei barbante mesclado com barbante Olinda. Olha, utilizei o mesclado da Têxtil Piratininga, que é um barbante número 6, 85% algodão. Utilizei branco com vermelho, esse vermelho com preto. E utilizei também, olha, o barbante colorido da Têxtil Piratininga, utilizei o vermelho, barbante número 6, 85% algodão. Desse vermelho, olha, eu utilizei mais etapas de cores, então foram 780 gramas de vermelho. Do mesclado eu utilizei 370 gramas de cada um desses mesclados, né? Porque eu fiz menos faixa com esse mesclado. São 2 de vermelho com branco e 2, na verdade tem 3, mas 2 mais estreitas de vermelho com preto. Eu fiz essa mistura aqui de vermelho com mesclado de vermelho, mas inclusive já dá inspiração para fazer tapete temático de time de futebol, dá para usar as mesclas de cores e vai ficar bem interessante. Utilizei também agulha para crochê 5 mm, porque eu trabalhei com fio duplo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa e a quantidade de material que eu utilizei, inclusive lá tem um telefone que você pode entrar em contato e descobrir em qual loja mais próxima de você vende o mesmo barbante que eu utilizo, que é o barbante da Têxtil Piratininga. Vou deixar também os capítulos, é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abre os capítulos e você pode ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo, se gostar, se inscreva aqui no canal, se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer o meu tapete eu vou trabalhar com fio duplo, mas você pode utilizar só um fio, pode utilizar fio de espessura diferente, pode utilizar só um fio número 8, um fio número 10, 12, ou só um fio número 6, não tem problema. Aqui eu estou buscando uma textura diferente, por isso eu utilizo 2 fios número 6. Muita gente fala assim, então por que não utiliza só um fio número 12? Mas é porque a textura de 2 fios fica realmente diferente. Quando você experimentar, você vai entender que a textura de 2 fios número 6 é diferente da textura de um trabalho feito com um fio só número 12. Mas se você quiser fazer inclusive só com o fio número 6 ou com o fio número 4, o ponto também dá certo fazer do mesmo jeito. Eu fiz 2 novelos assim porque eu trabalho com o cone, né? O barbante número 6 normalmente vem no cone. Se você tiver 2 cones, não precisa fazer esse rolinho desse jeito. Então, se você tiver 2 cones de barbante, 2 cones de 600 gramas, dá para trabalhar normalmente com os 2 fios, puxando assim dos cones. Ou você pode fazer um rolinho e o outro fio você puxar do cone também, que dá certo também. Então aqui, olha, esse vermelho é barbante Olinda, número 6, de Tex 984, ou seja, é mais ou menos a espessura de quase todos os fios número 6, né, quase todos os barbantes. E esses tons coloridos eu utilizei o mesclado também da Têxtil Piratininga, barbante 85% algodão. Esse aqui é o vermelho com preto, mas eu vou utilizar também o vermelho com branco, tá? Para dar um contraste aí no trabalho. Então, vermelho com branco, mesclado vermelho com preto e barbante Olinda número 6 vermelho, também da Têxtil Piratininga. Se você utilizar outras cores, não esqueça de contar aí nos comentários, porque é a primeira vez que eu estou utilizando barbante mesclado aqui no canal, então eu espero que você goste desse trabalho também.
Vou começar o meu tapete trabalhando com fio duplo, vou utilizar o barbante Olinda número 6 e vou fazer a primeira carreira de ponto baixo de carreira única. É um pouquinho diferente do que normalmente eu ensino aqui no canal, mas esse ponto baixo de carreira única já ensinei em 2 oportunidades, tanto ele sozinho, quanto no início de um fundo oval. Se você assistiu, talvez você se lembre. Mas é bem fácil. Se você encontrar dificuldade, você pode fazer um cordão de corrente também para formar a primeira carreira, depois voltar com ponto baixo. E depois que fizer a carreira de ponto baixo, você pode acompanhar o passo a passo normalmente. Mas eu aconselho você aprender aqui o ponto baixo de carreira única, porque facilita bastante e o início do trabalho fica bem diferenciado. Para fazer esse ponto baixo de carreira única, eu preciso deixar um cordão aqui de sobra com 4 vezes o comprimento do tapete que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui do jeito que eu fiz o meu tapete, mas um pouco mais à frente eu vou ensinar você calcular para fazer com o comprimento exato, tá? Então não sai daí. Eu vou fazer o meu tapete com 1 metro, então eu vou deixar uma sobra aqui com 4 metros. Veja que eu vou medir aqui 1 metro de fio para ficar sobrando, olha. 1 metro. E agora eu vou fazer 4 vezes esse tamanho. Olha, eu vou trazer ele aqui para o início novamente. E vou medir mais 1 metro. Vou fazer isso 4 vezes. Aqui, olha, veja que eu medi então, deixei 4 metros de sobra de barbante para fazer esse ponto baixo de carreira única. Aqui está todo o fio, não se preocupe que não vai embolar todo. E vou posicionar, olha, deixando a sobra de fio na parte de dentro aqui da mão. E o fio que vem do novelo, eu continuo com ele posicionado para fazer os pontos. Eu vou trabalhar com a agulha número 5, então veja que eu vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou fazer uma volta completa para formar uma laçada na agulha, segurando a laçada, vou buscar o fio e passar dentro da laçada que está na agulha para formar uma corrente, porém eu vou alongar um pouquinho mais essa laçada e apertar um pouco mais essa corrente. E vou ajustar aqui essa laçada desse jeito. Aqui está a sobra de fio, nesse lado da mão, e aqui nós temos o fio que vem do novelo. Para fazer o ponto baixo de carreira única, primeiro eu preciso laçar o fio que está sobrando e depois utilizar o fio que vem do novelo para fazer o ponto baixo. Então veja que eu vou introduzir a agulha entre os 2 fios, de forma que o fio que está sobrando fique na frente da agulha. Assim, eu faço a segunda laçada para formar o ponto baixo. Olha, temos 2. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. Eu sei que algumas pessoas devem falar assim, mas são 4 laçadas na agulha. Mas é porque eu estou trabalhando com fio duplo, tá? Para não me enganar a quantidade de laçadas. Olha, tenho uma laçada na agulha. São 2 fios, mas porque eu estou trabalhando com fio duplo. Vou só repetir. Primeiro, vou laçar o fio que está sobrando. Depois, eu busco o fio que vem do novelo e passo nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. Quando a gente acostuma a trabalhar, não precisa ficar buscando o fio assim para laçar. Basta introduzir a agulha, laçar esse fio, trazer com a mesma distância da laçada que nós temos na agulha, depois pegar o fio que vem do novelo, passar nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. Veja que eu vou fazer o cordão inicial já com ponto baixo, olha, já fica ponto baixo, então não precisa fazer aquela corrente e voltar fazendo o ponto baixo pegando o fio do avesso. Então, laço o fio que está sobrando, depois pego o que vem do novelo para formar o ponto baixo. Sempre que laçar o fio que está sobrando, veja que eu vou ensinar aqui um truque para esse ponto não ficar torto. Eu preciso igualar o ponto que está sobrando, né, a laçada, com essa que já temos na agulha. Então veja que eu vou buscar o fio e ajustar para que ela fique com o mesmo comprimento. Talvez até um pouquinho mais, olha. Mas para não ficar assim apertada, puxando essa laçada para baixo, assim, olha, muito apertada na agulha, muito junto aqui. Você precisa ajustar primeiro essa laçada para ficar mais ou menos com a distância dos seus pontos, depois buscar essa e igualar. E depois passar nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. Eu vou fazer o cordão inicial com 110 pontos. É fácil contar esses pontos porque aqui na parte de cima fica exatamente igual a corrente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você contar aqui na parte de cima também, 1, 2, olha, esses buraquinhos assim, 7 pontos.
eu vou fazer um total de 110 pontos baixos assim de carreira única. Pode ser que no final fique sobrando um pouco mais de fio, mas não tem problema. É importante que sobra e não falte fio lá no final, por isso 4 vezes o comprimento do cordão inicial. Como eu disse, um pouco mais à frente eu vou ensinar você a calcular a quantidade. Eu vou fazer o meu tapete com 1 metro, então eu já sei que essa quantidade vai dar 1 metro. E você imagina por quê? Conta aí nos comentários. Eu vou ensinar você a entender exatamente por que 110 correntes aqui, né, 110 pontos baixos, dá 1 metro aqui com o meu ponto. E com o seu, será que dá exatamente a mesma metragem? Será que seu ponto não é mais apertado, não é mais alongado? Eu vou ensinar para você fazer esse cálculo para você nunca mais errar. Bom, eu vou completar aqui um total de 110 pontos baixos de carreira única para continuar mostrando para você como fazer o seu tapete. Estou completando o cordão inicial com um total de 110 pontos baixos de carreira única. Mas olha, independente da quantidade que você fizer, o ponto dá certo. Ele dá certo em qualquer quantidade de correntes, independente de ser número par, número ímpar. Se você errar a contagem, não tem problema. Eu contei um total de 110 correntes para fazer o meu tapete com 1 metro. Mas se você quiser fazer aleatoriamente o tamanho do seu tapete, não se preocupe com a quantidade de pontos. Veja que sobrou aqui uma boa quantidade de fios que eu posso fazer o arremate com segurança. Se eu medisse um pouco menor, pode ser que faltasse fio, né? Então, por isso, a medida de 4 vezes o comprimento do cordão inicial, dá certo fazer com segurança aqui esse primeiro cordão. Se o seu ponto for mais alongado, dá também, olha, temos quantidade aqui suficiente para fazer um pouco mais alongado esses pontos. Se for mais apertado, pode ser que sobre um pouco mais, mas daí não dá para calcular exatamente para ficar uma sobra menor, tá? Por isso, 4 vezes o comprimento do cordão que você precisa fazer. Tenho aqui, então, o cordão inicial com 110 pontos baixos de carreira única. Vou começar a próxima carreira e a lateral do tapete fica na direção do último ponto baixo de carreira única. Então, para começar a próxima carreira, veja que eu vou fazer uma corrente só para deixar na lateral. E a forma correta de virar o trabalho é sempre segurando a ponta da agulha e pegando o trabalho com a mão que estava segurando a agulha para virar no lado correto. Após virar o trabalho, eu vou voltar no último ponto baixo de carreira única. Veja que aqui está a corrente que eu fiz para virar o trabalho, mas eu preciso voltar no ponto baixo e fazer um ponto baixo na direção dele. Veja que eu busquei o fio e passo nas 2 laçadas para formar um ponto baixo. Os próximos pontos eu vou trabalhar sempre com 3 laçadas para formar o ponto fantasia. E eu começo sempre no ponto que eu terminei. Então, eu volto no mesmo ponto que eu finalizei esse último ponto para buscar a segunda laçada, já que eu tenho uma na agulha. E a terceira laçada eu pego no próximo ponto. Então, vou introduzir a agulha no próximo ponto e buscar a terceira laçada. Com 3 laçadas na agulha, eu busco o fio, passo nas 3 para formar o ponto fantasia. Agora eu começo a repetir esse ponto até o final do cordão. Veja que eu volto no último ponto para buscar a segunda laçada. E depois, no próximo ponto, eu pego a terceira laçada. Passo nas 3 laçadas para formar o ponto fantasia. Pego a segunda laçada no último ponto que eu utilizei. Sempre alongando para ficar com a mesma altura. Vou no próximo, busco o fio também. E depois passo nas 3 laçadas. Vou seguir assim até o final do cordão, ou seja, a segunda carreira sempre do mesmo jeito, pegando no último ponto para formar a segunda laçada e depois no próximo, com 3 laçadas, busca o fio e passa em todas. Já estou chegando no final da primeira carreira, essa carreira então de ponto fantasia. Aqui tem um truque para o final do tapete ficar correto. Veja que eu vou fazer o último ponto fantasia, pegando então a segunda laçada no penúltimo ponto, a última laçada no último ponto. É um pouquinho mais difícil pegar esse ponto por não ter aqui fio para segurar, mas é só nessa primeira carreira, tá? Nas próximas fica bem mais fácil, então um pouquinho mais de paciência nesse final de primeira carreira e nas próximas vai facilitar bastante. Veja que eu vou finalizar o ponto fantasia e para ficar correto, o truque é fazer mais um ponto baixo aqui nesse último ponto. Então veja que eu volto no mesmo lugar, ou seja, no último ponto baixo, vou buscar o fio para formar uma segunda laçada
na agulha e vou finalizar assim, só com 2 laçadas, não faço uma terceira laçada. Vou buscar o fio e passar nas 2 laçadas para finalizar a carreira, assim, olha, a lateral vai ficar perfeita. Finalizei uma carreira de ponto fantasia, a próxima carreira será sempre de ponto baixo. Então, vou fazer uma corrente só para dar espaço para virar o trabalho, mas eu vou voltar no último ponto baixo. Então, veja que eu vou virar, voltar no último ponto e vou fazer ponto baixo. Olha, pulo a corrente que eu fiz de espaço, volto no último ponto e faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no final da carreira, mas no final tem um truque para deixar essa lateral perfeita. Então eu vou seguir fazendo os pontos baixos e lá eu vou mostrar para você como finalizar essa carreira e começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira e, como eu disse, aqui no final tem um truque para a lateral do tapete ficar perfeita. Assim os dois lados do tapete ficam exatamente igual. Lembra que nós começamos a carreira de ponto fantasia fazendo um ponto baixo? Então, na carreira de ponto baixo, eu vou terminar fazendo um ponto fantasia. Meio confuso? Não se preocupe, vou mostrar. Olha, ficaram sobrando 2 pontos baixos. Nesses 2 pontos baixos, eu vou fazer pegando uma laçada no penúltimo ponto e uma laçada no último, ou seja, 2 pontos baixos finalizados juntos. É um pouquinho diferente do ponto fantasia, porque eu não começo no último ponto, e finalizo aqui, olha, os 2 pontos juntos, fazendo um ponto baixo. A lateral do tapete fica perfeita, e se você contar a quantidade de pontos, assim, olha, contando os pontos em cima aqui da peça, temos exatamente a mesma quantidade que fizemos aqui no cordão inicial. Ou seja, 110 pontos baixos, e veja que as 2 laterais vão ficando perfeitas. Retinho desse lado, e vai ficar retinho desse lado também. Finalizei então uma carreira de ponto baixo, agora eu vou começar a repetir essas 2 sequências. Na próxima carreira eu faço ponto fantasia e depois eu faço ponto baixo novamente. Na verdade, todo o tapete é só repetição dessas 2 carreiras. Então, para relembrar como fazer a carreira de ponto fantasia e também finalizar a carreira de ponto baixo, eu vou fazer as 2 próximas aqui com você. Veja que eu finalizei fazendo um ponto fantasia, então vou fazer uma corrente. Vou virar o trabalho e vou voltar no último ponto, pulo a corrente que eu fiz aqui só para dar distância e vou fazer um ponto baixo. Então, lembra, começo a carreira de ponto fantasia fazendo um ponto baixo. Agora começo a fazer os pontos fantasia. Começo no mesmo ponto que eu fiz esse ponto baixo buscando uma laçada, depois vou no próximo para buscar a terceira laçada e depois faço o ponto fantasia. Sigo repetindo, começo no mesmo ponto que eu terminei para buscar a segunda laçada e no próximo ponto eu busco a terceira laçada. No mesmo ponto que eu terminei, busco a segunda, no próximo a terceira e finalizo todas juntas. Vou seguir assim até o final. No final dessa carreira temos novamente um ponto baixo, lembra? Então eu vou fazer até o final para mostrar para você como finalizar essa carreira e começar a próxima também. Já estou finalizando a carreira de ponto fantasia. Aqui, olha, eu vou fazer o último ponto fantasia. E só para não esquecer, após esse ponto fantasia, para a lateral do tapete ficar perfeita, eu preciso fazer um ponto baixo no último ponto. Então, busco o fio mais uma vez e faço ponto baixo. Toda a carreira de ponto fantasia precisa ser finalizada dessa forma. E mesmo sendo repetição, eu vou fazer a próxima carreira de ponto baixo só para você ver que no final eu vou fazer 2 pontos baixos finalizados juntos. É bem parecido com o ponto fantasia, mas é um pouquinho diferente. Então vou começar a próxima carreira fazendo uma corrente. Fiz a carreira de ponto fantasia, vou virar e voltar fazendo ponto baixo. Então, virei o trabalho, volto no último ponto baixo e começo a fazer os pontos. Ponto baixo no primeiro e sigo até o final. Quando ficar sobrando somente 2 pontos, eu faço os 2 pontos finalizados juntos. Mas veja que eu volto fazendo o ponto baixo e a lateral do tapete já fica perfeita desse jeito. Então, vou fazer até o final para a gente memorizar. Já estou finalizando a carreira de ponto baixo e vou relembrar como fazer esse final aqui então com 2 pontos finalizados juntos. Veja que eu vim fazendo ponto baixo até que fiquem sobrando 2 pontos.
Aqui eu vou fazer os dois pontos finalizados juntos e vou repetir isso até completar a largura do tapete, por isso é importante memorizar. Veja que eu tenho uma laçada na agulha, né, do ponto que eu fiz, ponto baixo. Não começo no mesmo ponto. Vou no penúltimo ponto, vou buscar a segunda laçada e a terceira laçada eu pego no último ponto, ou seja, pegando os dois fios na parte de cima. Assim eu finalizo esse ponto com 3 laçadas, mas veja que é diferente. Peguei a segunda no penúltimo e a última laçada no último ponto. Passo nessas 3 laçadas e finalizo a carreira. Se você contar o total de pontos aqui na parte de cima do tapete, temos a mesma quantidade do cordão inicial. Então agora eu só preciso continuar fazendo essa sequência, ou seja, carreira de ponto fantasia e volto fazendo carreira de ponto baixo. Você pode fazer quantas sequências você quiser, isso vai aumentando a largura dessa faixa inicial. Já temos aqui 2 sequências, fiz uma carreira de ponto baixo, né, de carreira única, depois fiz ponto fantasia, voltei com ponto baixo. Fiz a segunda carreira de ponto fantasia, voltei com ponto baixo. No meu tapete eu vou fazer sempre 3 sequências, ou seja, já completei 2, vou começar a terceira sequência. Como é exatamente igual, ou seja, vou voltar fazendo ponto fantasia e depois fazer a carreira de ponto baixo, você pode repetir quantas vezes for necessário, inclusive se quiser fazer todo o tapete só com uma cor, só seguir repetindo. Vou completar a próxima sequência para mostrar para você como fazer a troca de cor. Mas se você encontrar dificuldade para iniciar ou finalizar qualquer uma das carreiras, clica aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço que tem os capítulos. O mesmo que eu fiz na segunda sequência, ou seja, nas carreiras anteriores de ponto fantasia e ponto baixo, eu vou repetir nessa próxima também. Por isso eu vou fazer uma corrente de espaço, vou virar o trabalho e a carreira de ponto fantasia eu começo, na verdade, fazendo um ponto baixo no último ponto, para depois sim começar os pontos fantasia também no mesmo ponto. Vou completar essa próxima sequência que é só repetição para mostrar para você como fazer a troca de cor e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou finalizando mais uma sequência, ou seja, já estou voltando com carreira de ponto baixo. Fiz a carreira de ponto fantasia, voltando com a carreira de ponto baixo. Veja que eu vou finalizar os 2 últimos pontos, né? Então, fazer os 2 últimos pontos finalizados juntos. E para fazer a troca de cor, veja que eu vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate. Vou cortar o fio. Vou puxar tudo aqui, olha, no último ponto. Vou introduzir a agulha novamente nas 3 laçadas, assim, olha. E vou buscar o fio e passar mais uma vez nessas 3 laçadas para fazer esse arremate da última carreira. Assim ele não fica soltando na hora de fazer o arremate da próxima carreira e assim eu tenho a primeira faixa de cor. Vou começar a segunda etapa e tudo que eu fizer nessa troca de cor você vai fazer exatamente igual nas próximas também. Veja que eu tenho sobra de fio nas 2 laterais do tapete e toda troca de cor começa exatamente na lateral que tem sobra de fio. Ou seja, você pode começar nessa lateral do tapete, pode começar nessa aqui. Eu terminei aqui com um ponto baixo, mas a primeira carreira também foi feito ponto baixo de carreira única, então você pode começar a próxima etapa em qualquer uma das 2 laterais. Aliás, eu até vou incentivar você a fazer uma etapa em uma lateral e a outra etapa na outra lateral, e assim aumentando o tapete para que a lateral aqui também fique reta, principalmente quem tem problema de começar e ele ficar puxando sempre para um lado. Veja que na outra ponta do tapete não temos sobra de fio. Então, se você é canhoto, canhota, a sobra de fio na hora de começar a próxima etapa tem que ficar sempre do lado que está a agulha. No meu caso, do lado da mão direita. Então, eu vou só virar o trabalho para começar a próxima etapa, deixando a sobra de fio no mesmo lado que está a mão que está segurando a agulha. Na próxima etapa, eu vou trabalhar com o mesclado de vermelho com preto e vou deixar aqui uma sobra mais ou menos com o mesmo comprimento da que eu deixei aqui no início. Então, vou posicionar o fio no dedo e tudo que eu fizer aqui você vai fazer exatamente igual nas próximas trocas. Veja que eu estou no avesso da carreira de ponto baixo. Então, vou pegar no primeiro ponto baixo, pegando os 2 fios na parte de cima, vou buscar o fio que eu vou trabalhar a próxima etapa, formando uma laçada. Aqui eu tenho a sobra de fio. Eu vou fazer uma troca. Eu vou levar essa sobra para o lado direito, ou seja, para a lateral do tapete, passando debaixo da agulha, e vou buscar a sobra de fio
vermelho, que eu preciso esconder para já fazer o arremate desse fio. Após buscar a laçada, veja que eu vou fazer uma corrente, isso para deixar aqui na lateral do tapete, e agora volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Assim eu imprenso essa corrente, ela não vai ficar nem aparecendo aqui na lateral, e eu tenho ponto baixo na direção do ponto baixo. Diferente do que nós fizemos depois de fazer o ponto fantasia, toda vez que eu inicio uma carreira, eu não preciso finalizar os últimos 2 pontos juntos. É só fazer ponto baixo em cada um dos pontos, assim como eu fiz a carreira inicial. Lembra? Ponto baixo de carreira única, ponto único até o final. Então, se eu fizer ponto baixo em cima dos pontos que eu já tenho na última carreira, no final teremos a mesma quantidade, ou seja, 110 pontos. Só depois que eu faço uma carreira de ponto fantasia é que eu começo a finalizar os pontos baixos, né? Os 2 últimos eu finalizo junto. Veja que eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, vou continuar escondendo essa sobra de fio o máximo possível, depois eu só corto a sobra, não precisa amarrar. Com essa quantidade de fio escondida aqui prendendo no ponto baixo, não vai ficar soltando. E essa outra sobra de fio eu escondo na próxima carreira. Então vou seguir até o final fazendo ponto baixo para mostrar para você como finalizar e começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da primeira carreira após a troca de cor e como eu disse, olha, não faço os últimos 2 pontos finalizados juntos. Fiz ponto baixo em cada um dos pontos porque eu estou fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu só finalizo os últimos 2 juntos quando eu estou fazendo ponto baixo na direção dos pontos fantasia. Por isso, então, tenho aqui a mesma quantidade de pontos, 110 pontos na primeira carreira após a troca de cor. E para fazer a próxima carreira, ou seja, carreira de ponto fantasia, é do mesmo jeito, só troquei a cor, mas começo fazendo uma corrente para dar distância do primeiro ponto, vou virar o trabalho, o primeiro ponto eu faço ponto baixo, então carreira de ponto fantasia, começo fazendo um ponto baixo, e agora volto no mesmo ponto que eu fiz esse ponto baixo, pego uma laçada e depois no próximo, para depois finalizar os 2 juntos. Fiz a primeira etapa com vermelho justamente para facilitar a visualização. Aqui dificulta um pouco mais, mas veja que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, ponto fantasia. E sempre começando no mesmo ponto que eu finalizei para fazer a segunda laçada e no próximo ponto para buscar a terceira laçada. Depois eu finalizo tudo junto. No ponto que eu finalizei o ponto anterior, no próximo e depois finalizo tudo junto. E vou seguir assim até chegar no final. Agora é só repetição. O final dessa carreira aqui termina com um ponto baixo. Mas como nós temos aqui a ponta de fio inicial, olha, veja que do vermelho eu escondi o máximo possível e agora eu vou cortar a sobra. O outro, né, outra pontinha do fio, que eram 2 fios, ficou até escondida aqui dentro dos pontos. Mas aqui é só cortar a sobra. No final, nós temos a ponta de fio inicial dessa próxima etapa. E eu vou mostrar para você como fazer o arremate dela também, já escondendo com essa mesma cor. Assim, no final do tapete, teremos somente 2 pontas de fio para fazer arremate com agulha de tapeceiro. Vou fazer até o final para mostrar para você como esconder, então, aquela ponta de fio inicial. Mas a repetição agora é exatamente a mesma coisa. Carreira de ponto baixo, carreira de ponto fantasia, carreira de ponto baixo novamente. E assim eu vou fazer até completar a largura dessa próxima etapa. Já estou chegando no final da carreira de ponto fantasia e aqui eu preciso esconder a ponta de fio inicial, né? Comecei com essa etapa com a cor vermelho com preto e tenho aqui exatamente essa sobra de fio. Então, olha, veja que eu vou fazer o ponto fantasia normalmente e se você se lembra, na carreira de ponto fantasia eu termino fazendo um ponto baixo. Então veja que eu vou fazer o último ponto fantasia com 3 laçadas. E agora preciso fazer o ponto baixo para deixar essa lateral perfeita. Vou buscar então no último ponto para formar a segunda laçada. Mas antes de finalizar esse ponto baixo, vou primeiro puxar dentro dessas 2 laçadas a sobra de fio que eu deixei aqui no início. Assim, ela vem para a parte de cima. Vou devolver a agulha no mesmo espaço, pegando assim, olha, deixando a sobra de fio aqui na parte de cima da agulha. Agora sim, vou pegar o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas para finalizar a carreira de ponto fantasia e já tenho o fio na posição perfeita para esconder agora na próxima carreira de ponto baixo e a lateral do tapete também fica correta.
Então, para começar a próxima carreira com ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço, vou virar o trabalho, vou voltar fazendo ponto baixo e vou aproveitar para esconder essa sobra de fio. Então, volto no primeiro ponto e faço um ponto baixo e sigo nos próximos pontos fazendo ponto baixo também. E agora é fácil, só esconder essa ponta de fio o máximo possível e depois cortar a sobra. Não esqueça que no final dessa carreira de ponto baixo, os dois últimos pontos são finalizados juntos, exatamente igual eu ensinei na etapa que eu fiz aqui com o vermelho. E depois que eu completar a largura com essa etapa, eu vou fazer sempre a mesma quantidade, ou seja, vou terminar essa etapa, essa primeira carreira quando finalizar essa carreira de ponto baixo, né? A primeira só de preparação. Então eu vou fazer 3 exatamente igual, mas ela vai ficar no avesso do vermelho. E assim eu faço tantas etapas forem necessárias para completar a largura do tapete. Aqui no meu tapete, após essa etapa com vermelho e preto, eu vou fazer uma etapa só de vermelho novamente. Depois eu vou fazer 2 etapas com o vermelho e branco, uma em cada uma das laterais aqui do tapete, para intercalar. Você pode fazer só vermelho, pode fazer só vermelho com preto, pode intercalar as cores. Aí você coloca a ordem que você quer em cada uma das faixas de cor. Isso não vai mudar a forma de fazer o tapete, só para você saber como eu vou fazer no meu. E aí eu vou fazer a largura do tapete, eu vou completar até formar a largura que eu preciso. E aí mostro para você como fazer o acabamento, como fazer o arremate das últimas pontas de fio, para você fazer o seu tapete exatamente igual ou se inspirar e fazer com a largura, comprimento, manta para sofá, para você fazer o seu tapete utilizando esse ponto fantasia. Vou seguir então agora até completar a largura e mostro, aproveito para tirar outras dúvidas e ainda falta eu explicar para você como calcular para fazer exatamente com o comprimento que você precisa. Mas não saia daí, vou só completar a largura do meu tapete. Completei a largura do meu tapete e veja que eu estou finalizando uma carreira de ponto baixo. Aqui, olha, eu fiz essa última sequência com menos carreira. Uma carreira de ponto baixo, voltei fazendo o ponto fantasia e estou terminando com uma carreira de ponto baixo. Na outra lateral do tapete também fiz do mesmo jeito. Olha, estou finalizando essa, mas aqui também fiz exatamente igual. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto fantasia, novamente carreira de ponto baixo. Na largura do meu tapete, as sequências ficaram assim. Eu comecei fazendo uma etapa com vermelho, depois fiz uma etapa com vermelho e preto. Depois, olha, eu fiz novamente etapa com vermelho e depois, numa lateral, eu fiz vermelho com branco e novamente vermelho com branco. Fiz mais 2 etapas com vermelho, uma de cada lado aqui do tapete. E agora, finalizei fazendo essa etapa mais estreita, só com 3 carreiras. Uma de ponto baixo, uma de ponto fantasia e novamente ponto baixo. Então, é exatamente assim que eu estou finalizando o tapete, mas você pode finalizar com a sequência que você quiser, pode fazer quantidade de carreiras, não tem problema. Esse tapete é bem fácil fazer com qualquer quantidade. Aqui, olha, para fazer o arremate no final, veja que eu vou continuar fazendo ponto baixo. Os 2 últimos pontos eu vou finalizar junto, né, do mesmo jeito que fizemos nas carreiras anteriores, porque aqui eu tenho a carreira de ponto fantasia embaixo. Então, vou finalizar os 2 últimos pontos pegando as 3 laçadas e finalizando junto. Agora vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou cortar. E antes de utilizar a agulha de tapeceiro, veja que eu vou tirar todo o fio e nesse final eu vou passar 2 vezes esse fio nas 3 laçadas. Então, vou introduzir a agulha nas 3 laçadas novamente, vou buscar o fio e passar ele para a parte de cima. Para ficar bem firme e também fazer esse mesmo formato da corrente que nós fizemos aqui na lateral, vou passar mais uma vez, olha, introduzir a agulha nas 3 laçadas e busco o fio mais uma vez e passo aqui em todas as laçadas. Assim, ele fica exatamente igual. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o arremate. Não sei se você notou, mas eu não tenho ponta de fio na largura do tapete. Só aqui na última etapa, né? Olha, eu fiz aqui a última etapa e fiquei com uma ponta de fio. E no mesmo lado, eu tenho a ponta de fio aqui também. E agora, utilizando a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o arremate. Para facilitar esconder sem ficar desgastando os pontos, nós temos 2 fios, mas eu vou esconder um por um. Então, vou colocar somente um fio na agulha. Então, só com um fio na agulha, veja que eu saí dentro desse último ponto, né? Aqui, olha, puxando para o último ponto.
Vou no próximo ponto, ou seja, no ponto logo à frente, vou introduzir a agulha e já vou conduzir esse fio para a base da carreira do meio. Assim, olha, eu consigo esconder esse fio ali na parte de cima sem ficar aparecendo onde eu conduzi, né, para não ficar criando um volume a mais nesse ponto. Ele esconde dentro desse outro ponto como se fosse parte desse último ponto baixo. E agora, com o fio mais ou menos nessa carreira do meio, eu vou costurar ele para esconder o máximo que eu puder, para depois cortar a sobra. Se quiser deixar bem firme, basta pular um ponto e voltar costurando na direção contrária. Vou fazer exatamente igual com a outra ponta de fio. Veja que eu vou pegar no ponto anterior, vou conduzir até a metade, eu posso conduzir até a carreira de baixo, não precisa sair exatamente desse mesmo lado, pode sair no lado contrário. Depois é só seguir escondendo ele com a agulha de tapeceiro, cortar as sobras e vou fazer exatamente igual na outra lateral do tapete onde nós temos sobra de fio. Cortei as pontas de fio e veja que o tapete já fica pronto, já pode ser utilizado assim, não tem mais nenhuma sobra de fio para fazer acabamento. Todos os acabamentos foram feitos durante a troca de cor, então se quiser o tapete já pode ser utilizado desse jeito. Mas o bico tassel é bem clássico aqui no blog do crochê e não podia faltar nesse tapete também, então vou ensinar para você como fazer o tassel nessa peça, mas conta aí nos comentários, você prefere ele com ou sem o tassel? E quais são as cores que você utilizou para fazer o seu tapete? Fez ele com mesclado? Gostou dessas cores? Deixa um comentário aí para eu saber. Vou ensinar agora para você como fazer o tassel. Para fazer o tassel, eu cortei um pedaço de papelão com 10 centímetros de largura. Então, eu vou fazer o tassel com esse comprimento. Se você quiser ele mais comprido, pode fazer um pouco mais largo essa medida. Você pode utilizar uma tampa plástica também que dá certo. E aqui, olha, veja que eu vou segurar o fio assim na metade e vou fazer algumas voltas e continuo trabalhando com fio duplo para facilitar, para fazer menos voltas aqui e cortar para fazer o tassel. Não vou fazer muitas voltas porque senão a tesoura também fica difícil para cortar. Se você tiver uma tesoura maior, mais fácil também. Mas aqui, olha, só cortar todos eles aqui na metade. E como eu deixei um pouquinho mais, né, da metade na primeira volta, fica sobrando uma pontinha de fio. Para finalizar o tassel, eu preciso de um pedaço de fio um pouco maior. Veja que eu vou fazer 2 voltas e aqui não precisa nem ficar medindo certinho, só cortar um pouquinho maior. Não corta as 2 voltas, tá? Só para medir aqui mais ou menos o quanto nós vamos precisar de fio para fazer o acabamento no tassel. Veja que eu cortei então o fio vermelho para fazer o tassel, isso para facilitar a visualização. Mas eu vou fazer o tassel sempre da mesma cor que eu tenho em cada uma das etapas, por isso eu vou cortar também com as outras cores, mas é exatamente igual. E para cada tassel eu vou utilizar 6 fios. Se você achar que fica muito grosso esse tassel, você pode utilizar 4 fios, 3, mas a gente vai dobrar esse fio, olha, para fazer o tassel, e aí no final ele fica com 12 fios, então, formando a espessura do tassel. E para cada tassel eu vou utilizar também um fio desse maior para fazer o arremate. Então são 6 menores e um maior para cada tassel. E aí você consegue inclusive calcular a quantidade de tassel por etapa. Aqui, olha, eu vou mostrar para você exatamente como calcular isso. Veja que nessa carreira que nós temos o lado direito virado para cima, fica fácil identificar onde tem a divisão das carreiras, olha, esses vincos. Então eu vou fazer tassel entre um vinco e outro. Nessa etapa, por exemplo, eu vou fazer um tassel aqui, entre um vinco e a divisão das cores, 1, entre os 2 vincos, 2, então, entre os 2 vincos faço o terceiro, e entre a divisão de cores e o vinco, aqui, olha, vai ficar bem na divisão de cores, faço mais um tassel, 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, que está no lado avesso, fica mais fácil se você virar a peça, e aqui você consegue identificar. Então, entre um vinco e a divisão de cor, faço 1. Aqui nessa outra divisão, faço o segundo. Mais uma divisão, faço o terceiro. Mais uma divisão, faço o quarto. Eu estou mostrando sempre no vermelho para facilitar a visualização, mas todas as etapas de cores são exatamente iguais. Então, se você observar nesse vermelho com branco, eu tenho aqui, olha, entre um vinco e outro, vou fazer um tassel nesse vermelho com branco. Entre um vinco e outro, vou fazer novamente o tassel. Entre um vinco e outro, mais um tassel.
E aqui, bem na divisão das cores, eu posso fazer mais um tassel. E aqui, quando for nessa divisão, você pode inclusive escolher pegar 3 fios vermelho com branco e 3 fios vermelhos para fazer esse tassel nessa direção. Todos eles são feitos exatamente iguais, inclusive aqui na lateral, olha, um tassel na divisão entre um vinco e outro, fica bem na divisão das cores, e depois faço um aqui na ponta para deixar bem arrematado aqui a lateral do tapete, tá? Todos eles são exatamente iguais, então o que eu fizer aqui com um tassel, você vai fazer exatamente igual com todos os outros. Para fazer o tassel, então, olha, veja que eu separei 6 fios, vou igualar as pontas desse fio, para poder facilitar, né, o comprimento deles ficar igualzinho, não ficar uma ponta muito diferente da outra. Vou segurar uma das pontas de fio menor, para poder facilitar aqui na hora de passar, desse jeito, olha. Posicionando aqui no dedo, entre um vinco e outro, como eu mostrei, vou introduzir a agulha. Se você quiser até pegar uma agulha mais grossa para fazer isso aqui, facilita também, mas é só puxar todos os fios para esse lado aqui, desse jeito, olha, passei os 6 fios, então só posicionar deixando mais ou menos com o mesmo comprimento. Se você quiser passar todos os fios aqui para depois fazer cada tassel, também dá certo. Eu só não vou passar todos para deixar aqui bem limpo a explicação para você fazer exatamente igual em todos os outros, tá? Agora, olha, eu vou posicionar o fio do acabamento, deixando ele um pouquinho maior para facilitar na hora de encontrar, para puxar e fazer o arremate desse tassel. Vou segurar firme todos os fios, assim, olha, esse fio do arremate ficou um pouquinho maior. Vou fazer uma laçada e segurar com o dedo polegar. Vou fazer uma volta deixando o fio em cima do dedo, porque eu estou segurando assim, olha, faço essa primeira volta deixando ele em cima do dedo. E agora pego a ponta do fio e passo na laçada que está no dedo. Sem soltar, eu vou puxar para prender esse fio. Olha, veja que eu vou puxar sem soltar. Aí agora, quando está terminando aqui, eu posso inclusive puxar uma pontinha para o lado, outra para o outro, para fazer essa laçada. Agora eu vou fazer voltas aqui para fazer o arremate desse tassel. Você pode fazer quantas quiser. Veja que eu girei para a esquerda. Vou fazer 1, 2... E vou tentar subir agora, enrolando esse fio. O jeito que você enrolar o fio é o jeito que ele vai ficar aqui no acabamento. 3, 4. Vou fazer mais uma volta, olha, 5 voltas. E agora vou passar a ponta de fio na laçada que eu deixei aqui, assim. Lembra da pontinha de fio que eu deixei passando? Só puxar a ponta de fio, que ele vai puxar o fio do arremate ali para dentro das laçadas que eu fiz aqui no tassel. Depois que ele esconder ali dentro, você pode puxar as duas pontas juntas para ele prender esse tassel totalmente. Para fazer o acabamento agora no tassel, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro. Então, vou colocar a ponta de fio que está no lado do tapete, eu coloco na agulha. E vou fazer o mesmo trajeto que eu fiz com os fios antes de fazer o acabamento, só que no sentido contrário, olha. Passo ele para o outro lado da peça. E agora, passo dentro das laçadas, saindo em direção as pontas de fio, assim. Se você apertar bem essas laçadas, aqui até dificulta um pouco mais na hora de passar esse fio no tassel. E pronto, tenho o tassel pronto. Eu vou fazer exatamente assim com todos os outros, tá? Para deixar eles posicionado como eu combinei aqui entre esses vincos. Mas você pode, inclusive, fazer na direção do vinco, não tem problema. Aqui nós temos ponta de fio um pouco maior e depois que terminar todo o tassel é que eu vou cortar para ficar mais ou menos com o mesmo comprimento. Eu não termino assim cada um deles e já corto para não deixar com um tamanho muito diferente um do outro. Então vou finalizar o tassel em todas as etapas de cores, tudo do mesmo jeito, independente da cor, vou fazer o tassel exatamente igual. Veja que eu fiz o tassel nas duas pontas do tapete, sempre com a cor correspondente, né, do que nós temos aqui nessa faixa de cor, para dar essa ideia de extensão dessa mesma faixa, assim ele mantém a unidade aqui nas cores. E eles todos, olha, tem quase sempre o mesmo comprimento, e ele não está assim uniforme, também fica bem interessante. Só fica passando aqui os fios que eu utilizei para fazer o arremate do tassel, né, para fazer o acabamento. Então, olha, para facilitar ainda mais na hora de unificar o comprimento desse tassel, é só você cortar só as pontinhas dos que estão passando um pouquinho mais. Olha, corta uma ponta bem curta, e aí você não precisa ficar medindo todos se ficaram no comprimento certo. Como os fios menores foram cortados numa plaquinha, né, medindo no papelão, então aqui eles todos vão ficar com mais ou menos o mesmo comprimento se você cortar só a pontinha para ajustar
como se fosse cortando o cabelo, digamos assim, olha, bem pouquinho, cortando aqui as pontinhas e junto corta esse que a gente utilizou para fazer o arremate. Vou seguir cortando todos eles para mostrar para você o resultado, mas deixa eu contar para você também que a ponta do tapete, quando a gente adiciona o tassel, fica um pouco mais larga, não sei se aconteceu aí no seu. É natural que isso aconteça porque nós adicionamos muitos fios aqui para fazer o tassel, ou seja, fios abrindo os pontos que a gente fez durante a confecção do tapete. Naturalmente ele vai abrindo um pouquinho cada uma dessas faixas de cor e no final dá uma diferença um pouco maior, já que nós temos várias faixas de cor e adicionamos vários tassels. É bem fácil resolver, fica bem discreto, vou fazer isso aqui de uma forma bem simples, então vou cortar todas as pontas de fio, em seguida eu ensino para você como fazer isso também. Cortei as pontas de fio e tenho aqui, olha, o tassel pronto. Veja que eu não deixo exatamente igual todas as pontinhas de fio. Essa diferença no tamanho também faz o tassel ficar interessante. Agora falta eu explicar para você como resolver quando ele fica mais largo, né? Desse jeito aqui, olha. Dá para aparecer aí, não sei se você consegue perceber, que fica um pouco mais aberto aqui na lateral quando a gente coloca o tassel. E é bem fácil resolver. Eu vou trabalhar em cada uma das etapas de cores aqui também. Então, no vermelho, vou trabalhar com fio vermelho, um pedaço de fio e uma agulha de tapeceiro, o fio suficiente para costurar indo de um lado para o outro aqui nessa faixa de cor. Eu vou fazer exatamente igual em todas elas, eu vou mostrar aqui para você como fazer em uma dessas faixas de cor, mas eu vou repetir exatamente igual em todas elas. Veja que eu coloquei o fio na agulha, vou trabalhar com fio único, não é o fio dobrado, então deixo um pouco maior para um lado. E vou pegar um desses tassels aqui, olha. Vou introduzir a agulha de baixo para cima, né, pegando, ou seja, da ponta aqui dos fios em direção ao comprimento do tapete. E vou puxar o fio até ficar mais ou menos com o mesmo comprimento. Não precisa deixar maior, porque aí não precisa cortar depois essa ponta de fio. Com esse fio aqui já passado dentro do tassel, eu vou continuar costurando como se fosse esconder esse fio dentro dessa faixa de cor, mas eu vou costurar em direção a uma das laterais. Aqui, olha, eu vou sair mais ou menos na direção aqui da divisão entre as duas cores. Agora que já cheguei na lateral, vou pular um fio e vou voltar costurando em direção a outra lateral. Não tem problema se você sair com a agulha antes, assim, para facilitar a costura e depois chegar na outra lateral. Até aqui tá ótimo. Aqui, olha, eu já vou puxar para ajustar a largura dessa faixa com a mesma largura que eu tenho aqui no restante. Veja que eu puxei e ela já ajusta um pouco mais. Agora eu vou descer costurando, assim, em direção à borda novamente, porque eu vou voltar com esse fio em direção aonde eu comecei a costura. Eu comecei nesse tassel, então vou voltar costurando agora, escondendo também o fio aqui, olha, dentro dessa faixa de cor, até chegar no tassel novamente. Você inclusive pode sair no outro, não tem problema. E aqui mais uma vez eu vou puxar para ajustar a outra lateral. Veja que eu puxo muito pouco, não puxa muito, senão ele fecha totalmente, aí fica mais estreito também o tapete. Cheguei aqui na direção do tassel, já fiz o ajuste, puxei para um lado, puxei o outro, olha. E agora eu vou costurar de volta dentro do tassel, o fiozinho. Só ajustar agora o comprimento e cortar para que fique com o tamanho dos outros. Pronto. Eu vou fazer exatamente igual em todas as outras faixas de cor, só ajustar, puxando esse fio para ajustar para que fique com a mesma largura que eu tenho aqui ao longo do tapete. No final, a borda do tapete vai ficar igual também. Vou fazer assim com todos eles para mostrar o resultado. Ajustei a largura do tapete e veja que agora sim, olha, fica perfeito. Ele fica com a mesma largura do início ao fim. Vou colocar a foto aí para você ver que ele fica bem uniforme, não fica com as pontas aqui do tapete mais larga. Bem fácil fazer esse ajuste e o resultado fica maravilhoso, né? Tenho aqui, olha, eu fiz o ajuste nas duas pontas do tapete para deixar ele assim perfeito. Agora eu vou explicar para você como calcular a quantidade de pontos baixos que você precisa fazer no cordão inicial quando você quer trabalhar com a medida exata. O meu tapete ficou com 1,20 m porque eu fiz o tassel com 10 centímetros de cada lado.
Mas se eu quisesse o tapete sem o tassel, tem 1 metro e eu fiz 110 correntes. Mas para descobrir exatamente quantas correntes eu preciso fazer, eu preciso utilizar uma fita métrica, preciso fazer uma amostra dos pontos, né, e depois utilizar uma fita métrica para tirar a medida para saber aqui com os pontos já confeccionados, quantos pontos eu tenho, por exemplo, em 10 centímetros. No meu caso, com o meu ponto, dá para fazer 11 pontos baixos em 10 centímetros. Deixa eu contar aqui para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas você precisa fazer a amostra, porque o seu ponto pode ser diferente do meu. Então, a cada 11 pontos eu tenho 10 centímetros. Para 1 metro, 10 vezes 11, 110 pontos. Por isso eu fiz o início com 110 pontos. Se no seu ponto aqui dá para fazer, em 10 centímetros dá para fazer 12 pontos, então para 1 metro, 10 vezes 12. Sempre 60 centímetros. 6 vezes 12. No meu caso aqui são 11. Se eu quisesse o tapete com 50 centímetros, 5 vezes 11 pontos. Então, daria, por exemplo, 55, tá? A medida é fácil, né, calcular, mas você precisa fazer a amostra, porque se você vai trabalhar com medida exata, tem que saber exatamente quantos centímetros tem cada ponto baixo seu ou uma amostra de 10 centímetros. Viu como é fácil? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, feito a sua peça. Se você fez, não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!